Então, vamos lá. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, abertos para novos conhecimentos, novas aprendizagens, para que tudo isso que a gente for aprender, com a ajuda da espiritualidade superior, faça com que a gente consiga mudar algumas coisas, alguns valores, alguns comportamentos, para que sirva realmente de aprendizado e de mudança. Vamos pedir também muita proteção para cada um de nós, para os nossos familiares e nossos amigos. Graças a Deus e graças a Jesus. Vou agora compartilhar a tela para fazer a harmonização. Então, estão vendo? Tá. Sim. Então, tá bom. Então, eu peço para vocês tirarem o som para não ter interferência, por favor. Então, vamos lá. Começando com uma mensagem de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus. E aí começa, a harmonização é do livro Fonte Viva, é a lição número 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, está essa frase no apóstolo Mateus, capítulo 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela... Só um minuto aqui que tem uma interferência aqui. Nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos... Pelos frutos os conhecereis... É que está exatamente em cima da tela. Deixa eu terminar de ler aqui. Que a tela pegou exatamente e não consigo ler a frase final. Só um minuto. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, o que ele está explicando? Na verdade, eu vou interromper aqui o compartilhamento. Na verdade, logo no começo, que é a frase de Jesus no livro de Mateus, é a parte dos falsos profetas. Então, ele fala assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. E aí, o que a gente tem de fazer, qual é a reflexão que a gente faz? Muitas vezes, isso até de uma maneira cotidiana, a gente avalia a atitude dos outros.
A gente quer que as pessoas avaliem a nossa sempre da maneira que a gente acha, né? Então, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa caridosa, mas na hora da gente fazer essa avaliação em relação ao outro, aí a gente não olha da mesma maneira. Então, na harmonização, ele quis mostrar que a gente quer que as pessoas nos avaliem de acordo com o que nós vamos produzir, do que nós somos, do que nós damos de exemplo. E muitas vezes nós não fazemos isso. Então, a lição é para nós, enquanto pessoas, das nossas atitudes, dos nossos exemplos, e como a gente avalia o outro. Então, será que o outro é uma boa árvore? Será que ela está dando bom fruto? E eu? Será que eu estou dando bom fruto? Será que eu estou dando bom exemplo? Para minha família, para os meus amigos, para os meus filhos? Então, a reflexão é essa. Nós somos falsos profetas, porque não é só aquelas pessoas que são Haroldo Dutra, Divaldo Franco, nós temos a nossa missão enquanto somos pais, somos filhos, somos educadores, somos trabalhadores, nós temos a nossa verdade. Então, como é que a gente vai... será que nós somos falsos profetas? Será que nós avaliamos os outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser avaliados? Então, fica essa reflexão para a gente fazer de uma maneira diária, né? Ou seja, eu vou acordar, vou aproveitar o meu dia com atenção, né? É aquela frase que a gente ouve com uma certa frequência, ouvidos de ouvir e olhos de ver. Então, o que os outros estão fazendo comigo e o que eu faço com os outros. É isso. Aí, gente, obrigada. Mas é bem assim mesmo, nós temos que acordar, né, e saber o que nós vamos fazer, né, pelo menos falar um bom dia para o vizinho também já é uma grande mudança. Sim. Né? Às vezes o pessoal fala, na pandemia você vê que todo mundo mudou, né, o pessoal nem olha para a cara com medo de encostar que vai pegar o coronavírus. Não é? Assim aqui no prédio está assim. Então vamos lá. Então, a aula de hoje, tá, é sobre o Kardec. Codificador de espiritismo, tá? Então, vamos lá. Um grande missionário. Eu vou minimizar aqui para não atrapalhar aqui, né? Tá? Então, Allan Kardec, um grande missionário. Quando Jesus esteve presente entre nós, ele fez algumas das colocações, né? Então, ele colocou assim, se vós me amais, guardais meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Tá? O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, tá, que está falando sobre o Espiritismo, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele se refere aos espíritos de luz, né, que trarão todas essas informações para nós. Que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito, tá? Então, isso está em João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 26, tá? Vamos continuar. O que ele quis dizer também? Naquele momento, né, eu coloquei nos faltava maturidade, porque de repente estávamos lá também presentes. Então, são chegados os tempos para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus, tá? Então, o mundo precisa evoluir e as pessoas também. Foi Moisés que abriu o caminho, né, com o Decálogo, né, falando sobre os 10 mandamentos. Jesus esteve presente entre nós e continuou a obra. E agora, né, o Espiritismo ele vai arrematar, né, todo esse ensinamento. Isso está contido no Evangelho, né, capítulo 1. Eu gosto muito, né, de falar desse livro, O Caminho da Luz, porque ele conta a história da civilização à luz do Espiritismo, para a gente poder entender um pouco, né, dos acontecimentos.
Espera aí que deu uma travada aqui. Tá. Então, é ditado por Emmanuel, né, por Chico Xavier. Então, eu começo assim. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, constrói o edifício milenário da evolução humana. Então, nós estamos na Terra, né, as almas, né, elas estão encarnadas no sentido de evoluir, tá? Então, todo momento que a gente muda essa indumentária carnal é com a finalidade de evoluirmos. Nós não estamos aqui, né, a passeio. Então, nós estamos, assim, constantemente encarnando com a finalidade de evoluirmos. Aí ele comenta assim também: seus filhos mais eminentes no plano dos valores espirituais são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla, né, fazer as leis no alto para todos os mundos do universo, como o Marcelo tinha perguntado. Então, é assim, né, existem os missionários, que são aqueles espíritos mais iluminados. No nosso caso, Jesus é o governador do nosso planeta Terra, tá? Então, ele é o espírito de mais alto grau, que ele comanda, né, as leis do nosso planeta Terra. E os outros universos, né, têm, né, os espíritos, que são esses mais agraciados de luz, que legislam sobre os outros mundos do universo, tá? Aqui ele está dizendo. Aí, na tela mágica dos estudos, né, destacam-se esses missionários, né, que irradiam a luz da sua espiritualidade sobre tudo e sobre todos. Então, é necessário, né, que entrem, né, na órbita do planeta esses missionários para ajudar a evolução, né, do nosso planeta e dos outros também. Aqui nós estamos falando sobre a Terra. Mas o que é missão, então? Né? É algo delegado para alguém cumprir, né? E missionário? O que é necessário, né, para sermos missionários? E nós, né? Será que nós temos alguma missão diante da nossa família, né, diante do nosso convívio, né, no trabalho, entendeu? Ou de qualquer lugar que você tenha convivência, né? Qual a missão dos espíritas? Né? Então, vamos lá. Aí eu citei o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Né? Ela era uma professora no colégio de freiras, que ela exercia uma atividade comum, né? E esperando algo mais de si mesma. Quando ela foi realizar uma viagem de trem, ela viu um pobre homem caído que não conseguia se mover, chamando com a mão. Então, ao aproximar-se do homem, né, pôde ouvi-lo dizer: tenho sede. Então, e voltando ao convento, ela, né, sob o impacto daquelas palavras, né, comovedoras, né, que deixaram ela, né, preocupada, ela reparou, né, na estátua do Mestre de Nazaré, num canto do convento, e abaixo da estátua estava dizendo: tenho sede. Então, pela primeira vez, ela percebeu, né, que há 2000 anos aquele homem tinha, né, sede, ou seja, ele pedia auxílio, né, de todos nós para ajudá-lo, né, com relação às pessoas mais carentes. Então, o que eu quero dizer aqui, que Madre Teresa de Calcutá, ela percebeu que a missão dela não era estar dentro, né, da igreja rezando, e pôr a mão na massa, né, estando no meio das pessoas carentes e ajudando, tá? Então, ela era uma missionária, tá? Vamos citar um outro exemplo. Então, continuando. Então, embora existem verdadeiros missionários do Cristo na Terra, a maioria de nós não temos propriamente dizendo missões, né, no grau dela, né, como Gandhi, Kardec e outros, tá? Então, estes sim são missionários da humanidade, que realizam um trabalho de abrangência a muitas pessoas. Então, eles atuam, né, no sentido de ajudar várias pessoas, né, dando mostras de superação, amor, né, amor próprio, fé. Agora, quanto a nós, temos sim, né, um grande compromisso, que é primeiramente conosco mesmo, a nossa evolução espiritual, tá? Mas também, a partir do momento que a gente adquire esse conhecimento, provavelmente temos que estar ajudando aí as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, podemos nos comprometer na reencarnação com o auxílio de determinadas pessoas, né? Atuamos assim de forma mais abrangente. Então, vamos ver alguns exemplos que são citados em livros, né? No livro Emmanuel há 2000 anos, então ele lembra, né, a história do espírito de Lívia, que era a mulher do senador Públio Lentulus, né, no livro há 2000 anos, e ela era um espírito superior, né, e naquela encarnação ela não realizou grandes obras. Ela tinha...
ela tinha a finalidade, né, simplesmente de ser a mulher do senador e ajudá-lo ele a encontrar Jesus, a resgatar Jesus no seu espírito, que era um espírito embrutecido, tá? Temos também outro exemplo, né, há 50 anos, que é uma história de logo posterior, né? Nessa mesma situação, ela se repete, então Stella ela vem auxiliar no reerguimento de seu amado, mas não deixou de deixar a sua marca, porque ela negou-se a si mesma, né? Então ela viveu pobre para salvar a vida da mãe, né? Que ela era nobre, e para ajudar sua mãe, que era a sua genitora. Então, todos nós, né, percebemos que, mesmo que não sejam missões grandes, temos a nossa missão aqui quando encarnados. Aí nós vamos chegar, né, na França, no século XVIII. Gente, eu achei muito gostoso entender um pouquinho de história. Eu, a partir de então, desse livro, eu comecei a gostar de história, né? A França no século XVIII. Então, nesse livro, Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, ele fala sobre Napoleão, né? Ele teria sido colocado na órbita terrestre como o grande timoneiro da ordem. Então, ele né, o capitão do barco, né, da nossa terra, né? Para trazer novas concepções de liberdade para o povo, né? E fazer erguer a ciência a indefiníveis culminâncias. Por que isso? Porque para o mundo para evoluir o mundo, ela também tem que evoluir em todos os lados, inclusive na ciência, que é muito importante, tá? Aí ele fala, a religião, né, desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceraram as melhores aspirações da alma, né, no inferno sem perdão. Então, aqui ele explica que muitas pessoas, né, não conseguiam pensar em função de tudo que era falado, né, sobre inferno, sobre o que a Igreja Católica falava, né, sobre inferno, enfim. Então, eles não conseguiam pensar, porque não tinha ninguém que abrisse o caminho, né, sobre os seus pensamentos. Então, Jesus também falava que vão seguir junto a ele, né, o Beethoven, Ampère, Faraday, Guth, Dalton e Pestalozzi. Então, temos alguns, né, na área de ciência, né, tem a parte da química, Pestalozzi, que era educador. Então, junto, né, com a espiritualidade desses missionários, vem aqueles que precisam também, digamos, fazer com que a ciência evolua junto com a parte moral. Aí eu citei alguns exemplos, né, a espiritualidade agindo enquanto isso. Então, aqui eu citei o Fourier, que ele descobriu aí a condução de calor, né, o efeito estufa. O Pasteur, né, que ele descobriu as partículas organizadas no ar. Então, ele consta ele aqui na Gênese orgânica, no capítulo 10. Laplace, que era um matemático, né? Tudo nessa época do que havia o Kardec. Então, você viu que a espiritualidade estava agindo junto para poder, né, fazer a codificação, porque era importante conhecer tanto química como biologia, né? Então, Lavoisier, que era o precursor da química moderna, Gauss, também, que inventou o telégrafo, e essa pessoa especial, que era um amigo de Kardec, que é o Camille Flammarion, que ele é citado também na Gênese, na parte de astronomia geral. E por quê? Porque eles eram pessoas importantes que iam ajudar, porque o Kardec, apesar de entender várias disciplinas, ele também precisava ter auxílio de pessoas que conhecessem mais sobre algumas disciplinas. E o que aconteceu? Napoleão, ele teve aquela missão dele, que era para vir fazer que evoluísse a ciência. Tanto que ele criou, né, a École Polytechnique, que é a faculdade de engenharia mais importante da França. Foi sob a gestão dele. Então, cujo lema era Pour le Patrie, le Science e Glória. Então, ele já tinha no lema, né, que é a ciência para a glória e a pátria, né? Então, ele já tinha, né, aquela finalidade de usar a ciência, né, para ele, né, no caso também, né? Aí o que aconteceu? No livro Caminho da Luz, né, falando sobre a Revolução Francesa, então dizendo que ele, né, tinha sido destinado a uma grande realização na humanidade, porém a sua ambição e vaidade lhe assombraram o pensamento. O que aconteceu? Ele usou a ciência, né, para ele, né, para seu... Aí conta, né, Bonaparte invadindo as searas alheias, né, com o seu movimento de transformações e conquistas,
ele fugiu, né, a finalidade de missionário, porque ele tinha uma função, né, para a humanidade. E a função não era essa, né, gente, trazer guerra, conquistas, né? E então ele fugiu à finalidade de missionário e reorganização do povo francês. E aí o que aconteceu? Compeliu ao mundo espiritual tomar enérgicas providências, né, contra esse despotismo e vaidade orgulhosa. Então, ele tinha uma finalidade, ele veio para cá, né, para ajudar, e acabou, né, com seu livre-arbítrio mudando. Aí muda todo, né, o cenário. Aí também no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, conta depois qual foi, né, o que aconteceu depois com Kardec. Então, Napoleão, contudo, convertendo as celestes concessões em aventuras sanguinolentas, ele foi apressadamente, né, situado, né, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde ele esperou pela morte. Então, ele não cumpriu com o que tinha sido determinado para ele, então, né, a espiritualidade já deixou ele de lado. Aí, aproximavam-se os tempos, né, como eu coloquei no início, em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, né, de acordo com as suas auspiciosas promessas, né? Então, apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Então, eles fizeram um apelo para que a situação mudasse. Aí, na espiritualidade, né, Jean Hus foi a encarnação anterior de Kardec. Então, vou contar só uma passadinha rápida, né? Jean Hus, nasceu em 1373, então ele esteve, né, encarnado com a finalidade de também ajudar, né, essa liberdade de pensamento. Ele foi incompreendido, perseguido pelas suas crenças, porque todos os filósofos, eles tinham a finalidade de ajudar essa liberdade de pensamento, né, para ampliar, para o pessoal poder ter um entendimento sobre o espiritismo. Aí ele morreu queimado. E uma observação, né, o sobrenome dele Hus era Pato, né, em tcheco, quando ele morreu queimado, olha só o que ele falou. Hoje assais um pato, mas dia virá em que o cisne de luz voará tão alto que vossas labaredas não mais o alcançarão. Então, ele já sabia que ele tinha uma missão, mas não foi nesse momento que ele conseguiu atingir, né? Então, certamente, numa próxima, ele vai acontecer de que eles não vão conseguir mais alcançar, porque vai ser muito alto o pensamento, vai chegar num patamar que as pessoas não vão conseguir, né, atrapalhar essa divulgação. Então, isso consta, né, nessa revista, O Reformador, né, sobre o espírito de Humberto de Campos, através de Chico, que registra também, né, o momento em que Jesus dirige a ele, encaminhando, né, todo o processo, o que ele teria que fazer na Terra, porque Napoleão não cumpriu com o que havia sido planejado. Então, ó, numa assembleia de espíritos elevados, no plano espiritual, né, planejando o século XIX, aí Jesus fala assim. Então, depois ele direcionar aqueles missionários, né, na ciência e na filosofia, que tiveram o seguinte propósito, de renovar pensamentos, promover invenções, então teria, né, Kardec teria essa sublime missão. Qual seria? Então, a sua tarefa seria de levantar corações e consciências. Então, ele falou para ele, ó, é indispensável estabelecer, né, providências que amparassem a fé e preservando os tesouros religiosos das criaturas. Naquele momento, o evangelho de amor estava eclipsado no jogo das ambições desmedidas dos homens viciosos. Aí Jesus fala assim para ele, vai, meu amigo, abrirás novos caminhos às sagradas aspirações da alma. Você vê que tudo é planejado pela espiritualidade, né? Aí, então, um dos mais lúcidos discípulos de Cristo, né, baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora, né, que é Allan Kardec, que é trazer, né, o espiritismo, a luz do espiritismo. Então, nascia Kardec aos 3 de outubro de 1804 em Paris, com a sagrada missão, né, de abrir caminho ao espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. E aí, pessoal, gostou dessa introdução sobre o Kardec? E aí? Dúvidas?
Tem duas perguntas aqui. Não, é Ai, uma meu Deus, se pergunta. eu puder responder, tá bom. Vamos lá. Marcelo pergunta: Ah, o Públio era o próprio Emmanuel, não era? Que o Públio era Públios? o. Era o Sim, próprio. Isso, era a segunda isso, reencarnação dele. isso. Aí o Rafael fala: já escutei essa história também pelo André Ruiz. É muito bonita essa história. Assim, eu particularmente, a partir de então, a gente começa a ver como que é tudo planejado pela espiritualidade, né? Então, não há nada por acaso. Então, é muito interessante a gente entender que nem é na nossa presença aqui, né? Nós estamos aqui com algum propósito, né? De iluminar, né? De nos melhorarmos também, né? Eu escutei também, Priscila, Sim. que o Martim Lutero era a encarnação de Pedro. Ah, esses detalhes aí eu não. Não, sei É lá, eu muita coisa. ouvi dizer, né? Existe. Na verdade, assim, depois a gente precisa verificar, mas tudo. Como, você lembra que você tinha perguntado sobre os missionários, né? É tudo planejado pela espiritualidade, Sim, né? sim. Tem todo um caminhamento. Tanto, se vocês tiverem curiosidade depois, leiam o livro. E é muito interessante todas as fases, né, da história. E a gente começa a entender que realmente não há o acaso, né? É bem assim mesmo. Posso continuar? Não tem mais nada. Então, tá bom. Então, Deixa eu só explicar uma coisa. pode. Vocês podem ir colocando as questões lá no bate-papo, que depois, no momento, a gente responde, tá? É que, Isso às é. vezes, para interromper a aula, fica ruim. Então, como vai ter esses momentos das dúvidas, podem ir escrevendo, que depois eu leio para a Priscila. Tá joia. Então, vamos lá. Então, Kardec a missão, né? Então, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele é de família católica, né? Família de juízes e advogados por parte de pai, matemáticos, teólogos, escritores por parte da mãe. Então, a gente viu que ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Era um homem de coragem, nunca desanimava perante as dificuldades. E calma sempre foi uma das feições mais salientes do seu caráter, tá? E foi muito importante a carreira acadêmica dele, porque ele fez os estudos na escola de Pestalozzi, né, no castelo de Yverdon, na Suíça, um país protestante, que era a escola, né, do Johann Henrik Pestalozzi, que é um professor e educador, né, que é uma escola que tinha a função de criar pessoas mais críticas, né, mais questionadoras. Então, Johann Pestalozzi, ele tinha a convicção de que o amor é o eterno fundamento da educação. Então, ele aplicava o desenvolvimento do pensamento crítico na sua metodologia de ensino. Então, isso foi muito importante na educação do Kardec, né? Ele estava preparando o Kardec para ele poder fazer a codificação. Então, essencial na formação acadêmica de Kardec. Por quê? Porque estimula o raciocínio, né? Desestimula aquela atitude mecânica, né, que o aprendiz tem, né, em outras localidades, né? Então, e o aprendiz ele procura, né, sempre a razão e a finalidade de tudo. Então, é bem interessante essa parte da educacional, né, do Kardec. Aí ele, aos 14 anos, ele ensinava aos colegas menos adiantados, né? Ele não cobrava nada pelos ensinos dele. Aos 18 anos, ele tornou-se bacharel em Ciências e Letras. Em 1824, ele publica, né, o seu primeiro livro, que é o Curso Prático e Teórico de Aritmética, pelo método de Pestalozzi, né, pestalozziano. Em 1825, ele funda a sua primeira escola, né, a École de Premier Degree. Deixa eu tomar um golinho de água, tá um pouquinho só. Em 1826, ele fundou o Instituto Rivail, né, um instituto técnico. Ele lecionava muito e não cobrava, tá, gente? Então, ele tinha isso com ele. Ele lança ao público uma proposta educacional para a educação pública em 1828. Aí, né, como
a gente pode ver, ele conheceu a Amélie Gabrielle Boudot, que era uma professora de escola de belas artes, poetisa, pintora, com quem ele se casou, né, em 1832. Que seria, então, né, a partir de então, a sua dedicada e companheira e no apoio, né, de toda essa documentação que ele ia fazer, todos os seus momentos. Ela realmente o apoiou. A gente pode ver, né, quem teve curiosidade de ler o livro... agora fugiu. E que eu coloquei aí realmente tem todas as informações, né, citadas aqui nessa aula. Obras póstumas. Aí, no dia 31/3/1848, né, assinala um marco importante, né, para o espiritismo. Então, o que acontece? Então, o movimento espiritualista mundial, a partir desse episódio, né, em Redesville, nesse vilarejo típico de Nova York. Então, o que aconteceu? Eram duas crianças, a Catharine e a Kate Fox, e a Margaret, a Maggie Fox. Os pais eram de religião metodista, né? Elas conversaram com um espírito, né, que chamava Charles B. Rosman, um mascate que tinha sido assassinado e enterrado na adega da casa. Então, aí, a partir daí, já começou, né, a divulgação, né, sobre a espiritualidade. Em 1853, a Europa inteira, né, ela voltava suas atenções para os fenômenos das chamadas mesas girantes, considerado o maior acontecimento do século. Então, a gente percebe que, a partir de então, estava tendo, né, vários acontecimentos para chamar a atenção, né, das pessoas. Tudo é tudo planejado. Então, segundo os artigos da imprensa da época, os fenômenos se realizavam tanto nos mais eminentes palácios, quanto, né, nas mais humildes casas, né, nas casas casebres. E Kardec, ele já estudava, né, o fenômeno do magnetismo. Em 1854, pela primeira vez, ele ouve falar, né, das mesas girantes. Após algum tempo, então, ele passaria a assistir algumas reuniões semanais, né, na casa da família Baudin, que tinha as médiuns que recebiam, né, informações. Kardec também tinha um amigo que se chamava Fortier, que era um magnetizador, né? E aí ele afirmava para ele, falou, tem uma descoberta fantástica, Kardec. Aí ele, além de pessoas, mesas podiam ser magnetizadas. Vocês imaginam a cara do Kardec, né? Que ele era um estudioso, né? Então ele ficou lá, né? Pensando sobre o assunto. Kardec responde, né, que o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar, né, sobre corpos inertes, porque existem elétrons. Então, eu fiz uma pequena parte, né, no livro dos médiuns, não sei se vocês, porque na compreensão, o livro dos médiuns é para básico 2, mas a gente vai colocar uma explicação, né? No capítulo 4, nas questões 75 e 76, ele explica, porque o livro dos médiuns é a parte prática do espiritismo. Então, ele fala assim, ó, a dúvida lá. Como o espírito pode mover um corpo sólido, né? Então, ele explica, combinando, né, uma porção do fluido universal com o fluido que desprende do médium, que é o fluido vital, apropriado para esses efeitos. Nós vamos aprender depois o que é o fluido universal, tá? Mas só estou explicando para vocês que como ele justifica a ocorrência do fenômeno. Então, quando a massa a mover é muito pesada para ele, ele pede ajuda a espíritos na mesma condição. Então, o espírito não pode agir, né, sobre a matéria grosseira sem um intermediário. Então, ele precisa, né, de um médium para poder agir sobre as coisas materiais. Tá bom? É só para a gente ter um entendimento. Depois, por curiosidade, vocês podem ter mais detalhes lá, tá? Aí, continuando, aí ele fala assim... Tempo depois, né, ele veio com uma outra novidade, que não só uma mesa, né, ele podia mover. Aí ele também veio com, né, com aquela coisa de que também falava, né? Aí
Kardec já ficou mais... ele ficou mais preocupado, falou, não é possível, né? Até falar, vamos lá, vamos ver. Então, Kardec achava absurdo, né, atribuir inteligência para uma coisa material, porque o Kardec era um estudioso, ele sabia, porque uma mesa ele não tinha cérebro para pensar, nem nervos para sentir. Então, o raciocínio dele era lógico. Aí, no início de 1855, no ano seguinte, ele se encontrou, né, com outro amigo, o senhor Carlotti, que amigo dele de muito tempo, 25 anos, que falou, né, dessas mesas girantes com outro enfoque, né, no sentido de existência de espíritos, né, deixando Kardec ainda com mais dúvidas. Aí, em 1º de maio de 1855, na casa, né, dessa senhora Pliny Manson, às 20 horas, ele começou a participar da sua primeira reunião espírita. Então, ele foi lá checar, né, para ver realmente se acontecia aquilo. Então, ele presenciou, né, o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições, né, tais que não deixaram dúvida para ele, que ele realmente viu o fenômeno. Então, assisti, então, né, aos primeiros ensaios de uma escrita mediúnica. Então, aqui, ó, né, vamos lá. Então, ele assistiu sessões semanais, né, na casa daquela família Baudin, onde as médiuns escreviam com auxílio, né, desse dispositivo que chama Cesta Carrapeta, né, as médiuns eram Caroline Baudin, 16 anos, e Julie Baudin. Então, elas posicionavam a mão, né, sobre a prancheta, e ela, né, a prancheta ela tem uma caneta, tem as rodinhas, e aí traziam as mensagens, tá? Então, isso chama-se a Cesta Carrapeta. Então, o que Kardec percebeu, né? Então, o simples fato, né, da comunicação dos espíritos, né, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível, ambiente. Então, ele sabia, né, que existia, sim, a espiritualidade, mas era uma espiritualidade daquele ambiente, né, daquele local. Aí, então, a chave dos fenômenos até, então, inexplicados. Então, ele fala assim, compete ao observador, né, formar um conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Aí ele diz assim, conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com os homens. Ou seja, ele tinha toda uma metodologia, né, para aplicar, né, nos fenômenos, que era o mesmo que ele conduzia na ciência. Como que era isso? Né, vamos ver. Dúvidas até aqui? Oi, só tem uma perguntinha. O Marcelo comenta assim, que numa encarnação anterior, falando do Kardec, que numa encarnação anterior, Kardec era um sacerdote druida. Isso, eu vou falar. Esse pseudônimo vem desta encarnação. Isso, vai ser falado aqui, ainda tem uns slides aqui que eu vou comentar sobre isso. Tem um livrinho aqui que é história em quadrinho, que é legal pra caramba, eu recomendo. Então, eu vou fazer um comentário, né? Porque ele teve que adotar esse pseudônimo para poder distinguir das publicações que ele tinha feito de origem acadêmica, né? Para diferenciar, entendeu? Tudo bem? Posso continuar? Então, eu falei aqui, né? Então, ele conduziu, né, com os espíritos como ele houvera feito com os homens. Aí, olha, a sua pergunta, já estava no próximo slide. Você não esperou? Em 1855, né, ele recebe uma mensagem do espírito Zéfiro, que lhe disse que em uma reencarnação anterior ele havia sido um druida, na região de Galhas, e que chamava Allan Kardec. Então, foi por isso, né, que ele acabou adotando, né, esse pseudônimo. Até, eu acho que não sei onde eu li, que ele fala assim, né? Acho que não sei se foi nessa sessão que estavam todos presentes, ele fala, salve, salve, sacerdote. Eu falei assim, aí você imagina, você numa sessão espírita, ele falava, salve, salve, sacerdote. Deve ser muito interessante. Aí, vamos continuar. O pseudônimo Allan Kardec, né, segundo biografias, então foi adotado por Rivail para diferenciar a codificação espírita dos seus trabalhos pedagógicos anteriores.
Tudo bem aí, Marcelo? Então é isso aí. Aí, dia 30 de abril de 1856, ele começa, né, a receber informações de que lhe cabia uma missão. Né? Então, deu-se na casa da senhora Rostand, né, sendo a médica a senhora Jafé. Então, ele recebeu a seguinte mensagem, né, uma das primeiras mensagens. Então, deixará de haver religião e uma só se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. O que ele quis dizer? Né? Então, a gente viu que durante toda a preparação, né, houve uma preparação, né, tiveram os filósofos, a ciência foi evoluindo, né? Então, os primeiros alicerces já foram colocados, precisou disso, né? Aí ele fala, quanto a ti, Rivail, a tua missão está aí. Aí ele ficou, nossa, meu Deus. Então, aí, livre, né, a cesta se voltou rapidamente para seu lado, como que finalizando a mensagem e designando a missão para ele, deixou ele emocionado. Então, a ponta da cesta ficou direcionada para ele, né, dizendo que ele tinha uma missão muito importante. Então, a partir de então, as sessões assumiram um caráter mais sério. Ele levava para cada sessão uma série de questões já preparadas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente, né, desenvolvidas e completadas, constituíam a base do Livro dos Espíritos. Tá? E aí, será que Kardec, com os seus apontamentos, nunca errou? Quem é que vai aí dar uma opinião? E aí, pessoal? Será que ele foi tão perfeito que ele nunca errou? E aí, ninguém arrisca? Ué, se as perguntas foram formuladas por ele, pode ser que as perguntas podem ter algum erro, né? Não. Agora, as perguntas. Não, a resposta. Ele, por exemplo, assim, ele recebeu as respostas, né? Então ele tem que fazer uma, digamos, como é que é a palavra? Ele tem que conciliar, né? Uma coletânea de todos os apontamentos e tirar a opinião, porque ele era um estudioso, né? Ele era um filósofo. Então, ele não ia acreditar na primeira informação que passasse para ele, né? Então, ele tinha que colher as informações e fazer uma coletânea e tirar a conclusão dele. E aí, vocês acham que ele errou? Ninguém se arrisca? Ninguém leu o livro Obras Póstumas? Esse não. Mas se ele perguntou várias vezes para vários espíritos diferentes, aí ele viu se tinha alguma coerência, não é isso? Isso, mas assim, ele, nos apontamentos dele, também podia ter errado, porque assim, ele viu, fez a coletânea, né? E a partir daí ele tinha que fazer os apontamentos dele. Né? Tirou a conclusão. Tirar a conclusão, porque assim, você viu que ele não fazia tudo da cabeça dele, tinha que pensar, avaliar, né? Ver, né? Vamos ver então, peraí. Já que ninguém arriscou, olha lá, ó. Ué, um ser humano erra, né? Todo mundo erra, porque ele não errou. Aí uma noite, né, na sua casa, né, ele trabalhando nas questões do Livro dos Espíritos, adivinha o que aconteceu? Na parede, toque, 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 toque. Vocês não iam ficar com medo, não? Aí, vamos lá. Trabalhando em sua casa, né, no seu gabinete, né, ouviu pequenas pancadas entre a parede vizinha. Quando ele olhava, parava, né? Aí ele continuava o trabalho, as pancadas continuavam. Isso foi até meia-noite. Parece até filme de terror, né? E aí? Vamos ver. No dia seguinte, né, ele participava semanalmente na sessão mediúnica na casa da senhora Baldan. A primeira coisa que ele fez foi perguntar, né, o que aconteceu, por que aquela entidade, o que aquilo que batia naquela forma, né? Aí eles responderam que era um espírito familiar que queria se comunicar com ele. Aí o espírito estava presente naquela reunião, né? Então o espírito depois ele se identificou como a verdade e explicou que batia para ele atentar-se sobre um erro que ele estaria cometendo ao descrever determinadas linhas.
Pediu para que ele relesse, né, da terceira, da terceira à 30ª linha, e com um grave erro se depararás, né? Ele já tinha jogado o papel fora, lá, amassado. Aí, depois ainda Kardec perguntava para ele, o teu nome, né, a verdade, era uma alusão ao que ele procurava, porque ele procurava a verdade, né? Aí ele respondeu, talvez, né, pelo menos eu serei um guia que vai te proteger e te ajudará. Ele realmente, quando ele releu, né, aquele apontamento, ele realmente verificou que estava errado e fez os acertos, tá? Também Kardec perguntava também, né, para esse espírito, o espírito que chamava a verdade. Você vai vir, né, mensalmente para me ajudar? Ele respondia, eu poderia assisti-lo sim, pelo pensamento, né, mas as partes escritas, né, só fora da sua casa, porque ele não era médium, tá? Então ele recebeu aí o auxílio mediante, né, o pensamento. Então, desde então, nenhuma manifestação igual a esta se fez necessária, pois ele estabeleceu um vínculo com o espírito protetor através do pensamento. Então, ele recebia intuição, né, do que ele estava fazendo, para fazer de uma forma correta, de acordo com a espiritualidade maior. Ele teve proteção desse espírito, né, que era de uma superioridade elevada, né, moral, em vários momentos de sua vida, em todos os momentos, nas dificuldades materiais, né, para ajudá-lo, para auxiliá-lo a tomar o caminho certo, facilitar a execução também dos seus trabalhos. Teve a proteção desse espírito também em preservar, né, dos malignos, dos efeitos malignos das pessoas que iriam contra ele, né, de seus antagonistas, que sempre foram reduzidos à impotência, ou seja, muitas das vezes que eles queriam prejudicar o Kardec, não conseguiram, né? Aí, nesse dia 12 de junho de 1856, realmente, né, a missão de Kardec ia ser desvendada para ele, né? Então, Kardec pergunta, bom espírito, eu desejava saber o que pensas da missão que os espíritos me assinalaram. Aí ele fala, aconselho-te a maior discrição. Não te esqueças de que tanto podes vencer como podes falir, né? Nesse último caso, outro há de te substituir. E aí, vocês viram o que aconteceu com Napoleão? A missão tinha sido dada para Napoleão, né? Aí eles passaram para Kardec. Então, vocês viram que se acontecesse de errar, né? Outros já tem para substituir. Então, ele que está falando para ele. Outro há de te substituir. Porque os desígnios de Deus não assentam sobre a cabeça de um só homem, tá? Se você usar seu livre-arbítrio de uma forma errada, provavelmente eles estariam designando outra pessoa. Tens o livre-arbítrio e, portanto, cabe usar dele como entenderes. A missão depende de você. Previno-te que é rude, né, a tua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Suscitarás, né, contra ti ódios terríveis. Terás que sustentar uma luta quase contínua, né, com o sacrifício de teu repouso, de tua tranquilidade, da sua saúde e até da sua vida. Né? Aí ele fala que para ele lutar contra os homens, né, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. E por fim, né, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Aí vocês acham que a missão dele ia ser fácil? E aí? De tudo que foi falado para eles, vocês acreditariam que a missão dele ia ser fácil? Não, né? Pelo que tudo foi falado, ele provavelmente ia ter uma missão difícil. Aí ele colocou, né? Vês, né, que a sua missão está subordinada às condições que dependem só de ti, né? O Espírito da Verdade. E ele responde, Espírito da Verdade, agradeço os seus conselhos e aceito, né? Tudo sem restrição e sem ideia pré-concebida. Tá? Beleza aí, né? Beleza. Alguma colocação? Não, no bate-papo não tem nada. Então, vamos lá. A pesquisa de Kardec prescindiu de um método, como eu falei para vocês, né? Ele era um cientista, ele tinha um método, né, para aplicar, né, para ele fazer a coletânea de dados.
Então, eis porque ele afirma, apliquei a nova ciência, como sempre fizeram, né? O método de experimentação, é o método adotado na ciência, tá? Jamais utilizei teorias preconcebidas. Ele observava atentamente, comparava e deduzia as consequências, tá? Então, não vinham, como a Margareth está falando, não era uma coisa pré-concebida. Ele observava, comparava e deduzia, tá? Não era a informação, ela não vinha pronta. Tanto, né, para tanto analisou os elementos de sua formação, vocês viram que foi importante, e ao mesmo tempo racionalista e positivista. Ele só aceitava aquilo que não lhe ferisse, né, não violentasse a sua razão. Então, o que é? Eu coloquei para vocês verem o que é o método experimental de pesquisa. Então, você observa o fenômeno, observação de um fenômeno ou objeto. Então, primeiro você observa. Aí você desenvolve uma teoria que explica o fenômeno ou o objeto. E depois você verifica, né, e comparação da teoria através da experiência. Então, você vê que não é uma coisa simples, né? Tem um método para fazer toda aquela pesquisa que ele fez, não foi uma coisa fácil. Tá bom? Aí, 11 de setembro, né, de 1856, né, sobre o Livro dos Espíritos, ele recebe a informação de que ele havia compreendido o objetivo do trabalho. Né? A espiritualidade estava satisfeita, estavam satisfeitos, mandou ele imprimir e propagar, né? Porque era de utilidade geral, e pediu, olha, crer em Deus e avante, né? Avante porque ainda tinha mais trabalho pela frente. Então, a primeira edição do Livro dos Espíritos foi entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Além dos, né, paralelamente, foram criados, né, por Kardec, revistas que serviram de auxílio para ele na divulgação dos assuntos espíritas. Então, a primeira revista, né, 1º de janeiro de 1858, né, foram criadas 12 revistas, né, que auxiliaram a divulgação dos assuntos espíritas. O primeiro, né, o primeiro volume foi em 1º de janeiro de 1858. Tudo por conta e risco do codificador, né, porque ele não dispunha de nenhum assinante e nenhum auxílio financeiro, né, como diria mais tarde. Mas ele não se arrependeu, né, não tive que me arrepender, porque o resultado ultrapassou a expectativa, e esse jornal se tornou poderoso auxiliar, né, na divulgação dos assuntos espíritas. Também, né, foi importante, né, como cita no livro Obras Póstumas, ele criou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Ele teve a necessidade de acolher mais adeptos, né, ao espiritismo, porque na casa dele já não cabia, né, eram 20 a 30, já não cabiam nas sessões, e então ele criou essa, né, sociedade, né, que é participar das reuniões, mais pessoas participassem das reuniões, para acolher, né, o crescente número de adeptos ao espiritismo. Então, a Kardec fundava, né, a Sociedade Parisiense, ele sendo presidente por aclamação, né, essa sociedade era com sede em Paris, né, e ela tinha por objeto o estudo de todos os fenômenos, né, relativos às manifestações espíritas e suas aplicações, né, às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Será que ele conseguiu, né, trazer, né, o espiritismo de uma forma pacata, né, na sociedade naquela época, que era uma sociedade, a igreja, né, era bem, né? Aí o que aconteceu? Vamos lá. Em 10 de junho de 1860, a espiritualidade chegou, falou para ele, ó, ele primeiro disse, né, recebe informações que em Marselha, né, na França, lá no sul da França, estariam estudando o espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? E a espiritualidade responde para ele, né? É a parte mais esclarecida do clero. Não é por simpatia, não, tá? É para combatê-lo. Aí ele falou, a guerra vai ser rude, né? Disse o mentor. Mas não te incomodes, não. Prossiga nos seus trabalhos, né? Aí começou uma briga com ele. Um fato também importante para o espiritismo foi o ato de fé em Barcelona, né? O Kardec tem esse amigo, né, que é o Maurice Lachatre, que era um livreiro, né, que ele foi protagonista desse ato de fé. Ele estava refugiado em Barcelona, né? Ele escreveu para Kardec em 1861
solicitando, né, a remessa de livros espíritas para que ele comercializasse em sua livraria. Então, Kardec chegou a enviar, né, 2 caixotes contendo 300 livros para ele divulgar lá, né, em Barcelona. A remessa, né, atendia todos os requisitos legais da alfândega espanhola, mas a sua libertação ela foi sustada, né, sobre a alegação de ser indispensável ter a aprovação do bispo. Né? Então, o bispo queria dar uma olhada, né, do que se tratava. Né? O bispo, então, era Antônio Paló e Termes. Aí o bispo concluiu, né, que se tratava, era óbvio, né, que de livros perniciosos, que deviam ser lançados ao fogo, né, por serem imorais e contrários à fé católica. Então, essa execução, né, dessa queima dos livros lá do amigo de Kardec, ocorreu em 9 de outubro de 1861, né, ficando conhecida entre os espíritas, né, como o Auto de Fé de Barcelona. Foi um fato que contribuiu muito, né? Então, como quer que seja, né, esse Auto de Fé de Barcelona, ele produziu um esperado efeito. Por quê? Né? Eles achavam que queimando o livro ia deixar de divulgar os assuntos espíritas. Muito pelo contrário, né? Contribuiu poderosamente para a propagação das ideias espíritas. Né? Isso consta na Revista Espírita de novembro, né, de 1861, na página 321. Kardec também, né, realizou viagens. Então, ele, em 1862, ele deixa Paris, né, para a terceira e mais extensa viagem, e em novembro do mesmo ano ele registra na Revista Espírita suas informações. Né? Então, ele fala que durante uma viagem de 6 semanas, né, ele esteve em 26 cidades e assistiram a mais de 50 reuniões. Aí o resultado, né, deu uma grande satisfação moral para ele, né, sobre o duplo aspecto das observações colhidas, da constatação, né, dos imensos progressos do Espiritismo. Então, ele verificou, né, que realmente o Espiritismo tinha sido propagado, né, conforme né, a necessidade daquele momento, né, conforme previsto por ele. Também, né, Kardec, ele trabalhou, aí ele colocou no Obras Póstumas, no início, como imitação do Evangelho, em 9 de agosto de 63, ele trabalhava nesse livro, né, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Kardec perguntava para a espiritualidade, né, o que eles achavam sobre esse novo trabalho dele. Então, a espiritualidade respondeu para ele que muitas das dúvidas que existiam seriam destruídas. Né? O que seriam essas dúvidas? Né? Então, a gente vê que, na época, eu fico analisando, a Igreja Católica ela pronunciava as missas, né? Ela era em outro idioma, não era? Como é que as pessoas iam ouvir as palavras de Deus, onde muitos, né, não sabiam latim? Né? Eles tinham interesse de propagar, né, a ideia do espiritismo, de Jesus? Não, né? Então, muitas dessas dúvidas, né, vinham ser destruídas. Né? Os amigos de Kardec confiaram a ele, né, o lançamento dessa semente, né, nessa visão, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eles falam, o clero gritará heresia, porque atacaria decisivamente as penas eternas na igreja, né? Aquela questão do céu, inferno, né? E vai ser mostrado os verdadeiros ensinamentos de Cristo, porque Cristo queria nos mostrar, ele queria acalentar o nosso coração, ele não queria trazer penalidade para nós, né? Que já sofria, né? O povo já sofria. Então, ele queria ser acalentado. A igreja não, né? Ela trazia mais penas, né? Trazia medo para o povo. Né? Então, vai ser mostrado os verdadeiros ensinamentos de Cristo. E, né, chegada a hora da igreja prestar contas no depósito que lhe foi confiado, né? De maneira que a prática e os ensinos de Cristo e o mau uso da autoridade. Então, a igreja usou muito da autoridade perante a humanidade, né? E em 1º de janeiro de 1867, né, 10 anos após declarar a sua missão, vocês acham que Kardec passou por tudo que o Espírito da Verdade falou para ele? Certamente, né? Briga com o clero, amigos, né? Então, ele declara, né, que experimentou
todas as vicissitudes, né, que foram preditas pelo Espírito da Verdade. Ele lutou, né, com inimigos cruéis, ele sofreu calúnia, inveja, ciúme, né, dos amigos, sucumbiu ao excesso de trabalho, né, porém, né, com a proteção, né, espiritual dos bons espíritos, né, que estavam ajudando ele naquele momento, ele falou que a bênção que ele recebeu foi a simpatia de muitos dos aflitos, né? A quem a doutrina consolou, porque a finalidade da doutrina, né, de Jesus é consolar os aflitos, né? E fim da missão, né, de Kardec. Ele desencarnou no dia 31 de março, em 1869, aos 65 anos. Deixa eu dar uma bolinha de água. Vítima de aneurisma. Olha, e realmente, né, ele cumpriu com excelência a sua missão, né? Durou uns 10 anos essa missão, né? Com excelência. Então, aquele amigo dele, o físico, né, o Camilo Flammarion, quando ele morreu, proferiu o seguinte discurso. Ele também acreditava, né, na alma, né? Tomba o corpo, né? A alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor. E no céu imenso, né? Onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades. Onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a Terra é teatro demais acanhado, né? Aí ele fala, até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista. Então, ele sabia, né, que eles, como missionário, eles tinham a missão de ajudar no desenvolvimento da Terra. Então, ele sabia que em algum outro momento, ele vai encontrar de novo com o Kardec e eles vão continuar, a missão como cientistas, né? Aí os livros da codificação, que foram, acho que alvo também de perguntas, né? Livro dos Espíritos, 1857. Livro dos Médios, 1861. O Evangelho, segundo o Espiritismo, 1864. Céu e Inferno, 1865. E a Gênese, 1868. Aí o Livro dos Médiuns, que é de que se trata, né? Ele trata da parte científica ou experimental do Espiritismo, tá? Então, mostra sobre mediunidade, né? Sobre tipos de médiums, tá? Isso vocês vão aprender aí conforme forem cursando, né? Os cursos da doutrina. Por enquanto, é só uma informação. O Evangelho, né? Que conta a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações, né? Às diversas circunstâncias da vida, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo. E o Céu e Inferno, tá? Que ele é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, né? Sobre as penalidades e recompensas futuras, né? Falando sobre anjos, demônios, sobre penas, tá? Então ele faz até um comparativo, né? O que a igreja falava, né? O que se tem, né? O que falam os espíritos, mostra, né, sobre a espiritualidade, a condição de certos espíritos, né, espíritos felizes, enfim, né? Mas isso é lá no básico 2 que vocês vão aprender. A Gênese, um livro que eu adoro, né? É muito interessante, fala tudo, né? Aborda diversas questões de origem filosófica, científica, né? Como a criação do universo, a formação dos mundos, né? Surgimento do espírito, segundo o paradigma espírita, tá? De compreensão da realidade. Eu, particularmente, é o livro de cabeceira, eu gosto muito, a Gênese. Aqui, então, eu fiz um pedacinho, né? Que Kardec, na Gênese mesmo, ele cita no item 10, ele fala assim que foi muito importante o desenvolvimento da ciência. Olha o que ele fala, ó. Essas considerações mostram o quanto a química era necessária para o entendimento da Gênese. Vocês viram como ele fala que tinha que caminhar paralelo as coisas, né? Antes do conhecimento das leis de afinidade molecular, era impossível compreender até a formação da Terra, né? Então, é isso, gente, é muito interessante. A Gênese muito boa. Dúvidas? Eu acho que aí nós terminamos, né? Deixa eu ver. Então, tem uma pergunta do Rafael. Existe este monumento no túmulo de Kardec, naquela foto? Espera aí, deixa eu voltar aqui.
Olha, eu peguei uma foto na internet, eu acredito que exista sim. Peraí. Aqui, vamos lá, vamos voltar. Tá, fala. Sobre o que aqui? Então, Qual pergunta? Ele pergunta se existe esse monumento. Eu acredito que sim. sim. Acredito que esse é o sim. monumento Sim, mesmo do sim, é o Kardec. monumento dele que existe, sim, o túmulo dele, sim. Tá? Fala. Posso falar uma coisa? Pode, Marcelo. Fala. Então, eu estava pensando nessa aula que se, por exemplo, um outro médium que fosse muito, vamos dizer assim, bem desenvolvido, como o Chico Xavier, né, que consegue transmitir a escrita, né, perfeitamente através da mediunidade, se outro médium tivesse feito isso na época, sem a interferência, por assim, de uma pessoa questionar o espírito, mas o espírito passar diretamente tudo isso naquela época, eu acho que não teria repercussão, porque não teria um método científico, ninguém ia acreditar. Sim, né? porque ele era uma pessoa, ele era bem estudado, então ele foi preparado, né? Vocês perceberam. A importância fundamental dele é justamente, foi uma pessoa que questionou o espírito, ele não recebeu tudo pronto, né? Não. Acho que isso que teve essa... Ele usou todo o método científico, Isso. porque ele tinha conhecimento de todas as áreas, ele era uma pessoa que teve uma formação acadêmica bem ampla, né? Ele tinha porque conhecimento os espíritos poderiam passar tudo que ele escreveu diretamente para um médium, sei lá, mas aí bom. eu não ia ter o entendimento. Isso, né? Exatamente. Não ia ter o entendimento. Eu acho que não ia ser aceito também, né? E tem que ter o entendimento, porque ele teve... Você viu que ele consensava, né? Acho que a palavra é essa, né? Sim. Consensava os dados, né? Que ele recebia. Você viu que um ser humano perguntando, né? Não, ele mesmo fala que ele não pegava questões pré-concebidas. Ele pegava as informações e consensava, né? Sim, é diferente. Sim. Então, ele teve... Por isso que demorou 10 anos para ele fazer, né? Não é pouco tempo, não, gente. 10 anos. Você vê 10 anos, 5 livros, você faz a conta aí. É 2 anos por livro, não é? Não, então, porque você pega o Chico Xavier, foram 400 livros. Mas eu acho que naquela época, se fosse passado para um Chico, não teria toda essa repercussão. Porque o pessoal não ia acreditar. Não tinha essa parte científica. Não, você tem que ter um conhecimento científico. Apesar que ele teve ajuda, você viu que a espiritualidade falou. Eles foram abrindo caminho para cientistas antes, porque os cientistas eles foram abrindo caminho, vão conhecer sobre o átomo, né, no Dalton lá, né? Vamos conhecer sobre a química moderna, um que criou o telégrafo. Por quê? Porque ele tinha que se comunicar com o outro e falar, peraí, como é que está acontecendo aí? Então, teve que ter esse amparo, né? Sim. Se não tivesse isso, ele não conseguia também trabalhar, né? Então, teve que ter e os homens não iam aceitar, eles iam achar que era uma coisa imposta que alguém, sei lá, imaginou tudo isso, né? Agora que caiu a ficha, no meu ponto de vista, da importância fundamental daquela época, né? Dele ter feito. Sim, você viu que eu, pelo menos assim, depois de muito estudar o Kardec, eu também dou muito valor para ele, porque você vê, ele teve um belo de um trabalho, né? E assim, ele tinha que distinguir as palavras que iam passadas para ele também, né? Então, assim, olha, vou falar sobre fluido cósmico, que vocês vão aprender depois, fluido cósmico universal, fluido vital. Então, ele teve que... vou falar sobre bactéria. Tem uma parte que ele fala no livro que ele não conhecia até então sobre vírus. Ele fala, uma substância invisível que causava doença. Então, ele não conhecia ainda sobre vírus. Tem uma parte na Gênese que ele fala. Então, você vê que foi importante, né? Você vê que ele fala, foi importante conhecer a química. Sim. Né? Então, muito bonito o trabalho dele. Então, eu quis mostrar para vocês, porque eu realmente amei. Eu amei, né, fazer essa aula, porque conhecer tudo isso é muito legal, muito interessante, né? Então, inclusive, nas próximas aulas, que a próxima aula é sobre antecedentes da codificação. E nessa aula a gente vê que já teve um preparo, mas não eram mais filósofos, né? Então, tinha outras pessoas que já vinham preparando, né, o terreno para receber essa informação. Né? Mas realmente teve com o Kardec que foi mesmo sintetizado nas obras. Né? Mas teve outros, né? Então a gente vai poder ver também na próxima aula essa história, né? Isso, né? Vamos lá. Então, vamos fechar essa aqui, porque tem mais uma aulinha ainda. A doutrina espírita, então, gente, é a lanterna
que acende no túnel escuro, né? É a certeza de quem somos e para onde vamos, né? É a resposta para tantos porquês que a princípio parecem, né, grandes injustiças. Então é a esperança, né? A esperar a recompensa depois do esforço. Então é conhecer, perceber e admirar a grandeza de Jesus, mais ainda, né? Então é ter a convicção plena de que um dia chegaremos até Deus, tá? Então a bibliografia, Obras Póstumas, Caminho da Luz, né, o Evangelho e o Livro dos Médiuns, quando eu citei aquela questão lá sobre a mesa girante. Se vocês quiserem ler mais detalhe, tem bastante coisa legal lá, né? Nascer, morrer, né? Nascer ainda e progredir, né? Sempre, né? Tal é a lei, né? Diz Kardec, tá bom? Então, vou finalizar. E tem um filme também, né, Priscila, que saiu no cinema, né? Tem. Eu acho que tem, sim. Eu não me lembro se foi o do Kardec que eu assisti. O filme do Kardec tem no Netflix. Isso. Vamos lá para a próxima, então, gente? Nem sei que horas são. Ainda tem Dá tempo. Dá tempo, né? Vamos lá. Vamos lá agora para o Evangelho, tá? Se tiver algum problema, você me fala aí, Luzia, que eu não estou enxergando, tá? Ok. Entrou. Tá. Então, vamos lá. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar, né? Como é importante, né? A gente vai mostrar para vocês como é importante, né, esse culto de Evangelho dentro dos nossos lares, né? A gente adquirir essa prática, né, do Evangelho no lar. Então, aqui a espiritualidade explica para a gente como é importante isso. Então, vamos ver. Olha só que Emmanuel fala, né? Se um homem é uma partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício, né, da civilização. Olha a importância, né, que o lar tem em toda a humanidade, né? É para a gente refletir em relação à pandemia também. Primeiro culto do Evangelho no lar, né? Onde será que foi feito? Ele foi feito na casa de Pedro Simão. Aí as palavras, né, no livro Jesus no lar, né? Jesus fala assim: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É importante a educação, né, dentro do lar, né? Como a pessoa é educada, né, como ela vai ser lá fora na sua vida, né? A paz no mundo, né, começa sobre as telhas, as que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, olha só, gente, como aguardar a harmonia das nações? Olha, esse livro é antigo, olha, mas a informação é bem recente, né? Eu digo assim, o ensinamento, ele é momentâneo, né? De agora, né? Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, né, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra, né, o primeiro culto do Evangelho no lar. Então, ele já estava lançando as primeiras palavras, né, da importância do Evangelho no lar na casa de Pedro Simão. O livro é Jesus no Lar, né, para o Francisco Cândido Xavier. Aí eu passei até uma listinha para vocês de vários livros, né? Se vocês tiverem curiosidade, acho que dá para baixar. Pelo espírito de Neo Lúcio. Aí fala. No livro Missionários da Luz, no capítulo 6, né, que é um livro interessante também, o item que fala oração, ele fala assim: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas, né? As almas ficam sitiadas, né, dentro deste lar. A importância do lar na educação moral, né? Então, é no lar que os espíritos se reencontram. Olha só que interessante, não sei se vocês já haviam pensado. Sob o mesmo teto, né? Nas condições de pais, de filhos, de irmãos.
E nesse ambiente são oferecidas, né, as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando, né, aos reencarnados se exercitarem no campo afetivo. Olha só a importância, né, de estarmos reunidos numa família. Desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, né, todos os sentimentos derivados do amor. Então, né, assim a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada, né? É importante, né, quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, aqui ele está dizendo que nós, né, somos inseridos, né, até diversas vezes, numa família, né, para mudar, né, a nossa função regeneradora e tentar aprender um com o outro, né? E até os papéis também, né, se invertem. A importância do lar na educação. Então, a melhor escola, que nós vimos, né, ainda é o lar, né, onde a criatura deve receber as bases de ensinamento e do caráter, né? Emmanuel, no livro Conciliador, questão 110. Aí Bezerra de Menezes pondera também, sua vez, né? Trabalhemos, né, pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Então, ele fala, vamos, né, trabalhar para fazer esse evangelho dentro do nosso lar. Vamos trazer, né, os ensinamentos de Jesus, né, trazer as claridades da Boa Nova ao templo da fundamentação doutrinária da família, né, e é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre pode nos oferecer. Então, vamos aplicar, né, todos os ensinamentos de Jesus, né, nessa experiência nossa de vida, porque ela está nos dando uma condição de melhorarmos, de aprimorarmos o nosso grau evolutivo. Então, a partir do momento que a gente aplica, né, os ensinamentos de Jesus, fica mais fácil, né, essa convivência, esse aprimoramento dentro da família. Né, temas da vida, né, por Bezerra de Menezes. Joana de Ângeles também fala, pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família, felicita com o espiritismo, criando assim, né, mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre, né, seja eficiente rota de amor, a sabedoria em tua casa, né? Sempre interessante quando a gente abre o evangelho e a gente verifica que a mensagem é bem de acordo com a necessidade nossa daquele momento, né? Então, ele fala que vai sempre ter uma diretriz, né? Quando você tem um problema, alguma coisa que você não consegue resolver, né? Abre o evangelho, você vai ver que vai ter uma ajuda, uma luz, né? É isso que ela fala. E prossegue, né? E se desejas, né, felicidade na terra, incorpora teu lar, né? Criando um clima, né, de felicidade geral. Acende o sol do evangelho em sua casa, né? Reúne-te com os teus para orar. Aí ela fala, jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração, né? Vai mudar a vibração na família, né? Aí fica muito mais difícil, né, a desarmonia. Então, um lar em desarmonia, eles sempre aconselham para sempre fazendo o evangelho, porque aí essa desarmonia, né, que são as trevas, não vão triunfar dentro da família. Então, Edivaldo, né, Leis Moraes, de Joana de Ângeles. Também no livro Missionários da Luz, nesse mesmo capítulo, ele fala assim, o santuário doméstico, que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Aqui ele está mostrando, nessa foto, a família, né, que está reunida. Então, esse aqui é um espírito de luz, né, digamos assim, um espírito mais evoluído, que veio trazer informações boas para esse lar, né? Então, pode ver, tem que ter até as luzinhas aqui, trazendo as boas vibrações, né, para a família. Fala-nos o mestre, né, em divino simbolismo, da semente da mostarda, né? A floresta começou de sementes minúsculas. E nós, espiritualmente falando,
temos vivido, né, em densa floresta de males, criados por nós mesmos, né, em razão da nossa invigilância, né, da escolha errada das nossas sementes espirituais. Aí ele fala, o pensamento de um dia, né, aquele ato, né, o gesto de um momento, né, um bom dia, né, uma boa tarde, né, você falar com a pessoa, um abraço, que hoje está um pouquinho difícil, mas, né, podem representar muito em nossas vidas. Tenhamos cuidado, né, com as coisas pequeninas e selecionemos os grãos de mostarda no reino dos céus. Então, vamos, né, selecionar nossas atitudes, né, fazer das atitudes melhores dentro da nossa vida. Também no livro dos Mensageiros, né, culto doméstico. Então, toda vez que pegamos desses grãos, né, consoante a palavra divina, semeando-as no nosso campo íntimo, né, receberemos o auxílio, né, do Senhor, receberemos do Senhor, né, todo o nosso auxílio, tudo que nós precisamos para aquele momento. A nossa semeadura crescerá, né, e em breve tempo atingiremos elevadas edificações. Então, a gente vai perceber, né, que com o tempo o clima, né, o próprio clima da família melhora. O mestre não desampara, segue-nos amorosamente, inspira-nos o coração, né? Tenhamos confiança e alegria, né? Também no livro Mensageiros. O mundo pode fabricar novas indústrias, tá? Novos arranha-céus, estátuas, cidades, né? Mas se a gente não tem a felicidade, a harmonia dentro do lar, né? A bênção, nunca vai haver felicidade verdadeira, né? Temos que ter harmonia dentro do nosso lar. Também no livro Os Mensageiros, né? Culto doméstico. Então, ele fala, toda vez, né, que se ora num lar, você prepara-se, né, para a melhoria do ambiente doméstico. Então, cada prece, ele fala, né, do coração constitui, né, olha só, gente, a energia, ó, né, emissão eletromagnética de relativo poder. O homem que ora, né, traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Aí eu fiz aqui, depois eu acho que na próxima foto que ele vai mostrar o lar todo protegido, né? Então, as entidades da sombra experimentam, né, choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que mantém a distância, né, procurando outros rumos. Então, aqui eles explicam, né, o porquê, né, as vibrações melhoram, né, tem mais luz. Aí as trevas, né, digamos, os nossos amiguinhos espirituais menos informados, eles acabam até, né, ou até se educando também. Aqui mostra, tá vendo? O ambiente, né? Aqui o culto do evangelho no lar, né? E no caso, né? O espírito, né, de grau mais, ele acaba indo embora. Aqui isso é o espírito de luz, né? Vamos supor que seja. Né? Por que será que Jesus se preocupa tanto com os nossos lares? Por que será? Né? Aí no livro dos Espíritos, na questão 208, fala assim: os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos após o nascimento desses, porque nós temos, né, responsabilidade sobre os filhos, né? Exercem muito, pois já dissemos, né, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Então, pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação, né? E isso para eles é uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Então, imagine um lar, né, em desarmonia, com brigas. Que base, né? Que vai ter, né, de ensinamento, né, para esses filhos que estão, né, inseridos, né, nesse contexto? Aí, o que vocês acham dessas situações aí? É um bom exemplo para os filhos? Não, né? Não. Tudo bem, a mãe brigando um pouquinho, né? Mas se tivesse mais diálogo, de repente não teria tantas brigas, né? Enfim.
Então, por que não conseguimos manter na vida de casado, né, a harmonia existente no namoro? E aí? É difícil, né? Qual o conselho que a gente tem? E aí, pessoal? Alguém arrisca? Amor, né? Tô ouvindo uma risadinha de fundo aí. Paciência. Tem que ter o aprendizado, né? Que Jesus ensina, paciência, resignação, né? Entendimento, diálogo. É difícil. Oi? É difícil, né? Vamos ver o que eles falam para a gente. Peraí. Com Jesus no lar, sempre existirá harmonia, né? É o conselho, tá? Chico responde, né? Enquanto o namoro ele constitui uma fase de êxtase, né? Numa relação afetiva, o casamento consagra um processo de conhecimento e respeito recíproco, né? Olha o respeito aqui, ó. Se não tiver respeito, né? Acaba, né? Respeito das individualidades, né? Então, culminando com a construção de nós, né? Do nós. Então, as responsabilidades também do dia a dia do casal, muitas vezes, trazem distúrbio na relação, né? A falta de dinheiro, aquela coisa de, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo, não divide tarefas, tal. Então, mas aqueles que vigiam a prática no evangélica no lar, certamente vai ter uma resposta para tudo isso, né? Vai ter um entendimento diferente, né? Vai ver que, de repente, a esposa está um pouco cansada, vou ajudar um pouquinho ali, né? E vai sempre encontrar o corretivo para certas desavenças. E, olha, gente, é verdade, viu? É verdade, olha, muitas das vezes que se abre o evangelho, ele sempre te dá uma resposta ali, ó. Doa que doer, mas tá lá a resposta. Doa vai descer, olha que você precisa fazer esse tipo de correção, corrija, é bem assim, né? E vamos ver mais. Então, né? Em casa começa a nossa missão no mundo. Então, busquemos, né, do candário doméstico, sublime cultivo, né, de nossos ideais com Jesus. O evangelho foi iniciado na manjedoura, né, lugar simples, né, e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espalhar-se pelo mundo. Então, o evangelho, né, no lar é luz. Então, a gente percebe que a diferença, né, entre os lares, né, que fazem o evangelho que não, né, sempre tem uma luz, né, sobre os lares. Tá bom? Aí a gente vai fazer um pequeno informativo, né, de como se faz, né? Eu tenho até aqui, depois eu vou passar para vocês, eu vou digitalizar, que é da casa, né, orientações para a realização do evangelho no lar, tá? Então aqui a gente tem os principais itens aqui. Eu esqueci de colocar um item que até a Luzia me falou, mas a gente vai fazendo as coisas, né, corrida, a gente acaba esquecendo. Então ele fala assim: escolha na semana um dia, né, e horário em que a família possa reunir, né, durante mais ou menos 20 minutos. Um dia da semana, né, que todo mundo consiga estar presente. Crianças podem fazer parte da reunião, né? Pode ocorrer a presença de visitantes ocasionais, né, e vocês convidam para participar, né? Pode ser convidados a participar. Caso a pessoa não seja espírita, né, deve ser esclarecido, né, a essa pessoa sobre a finalidade da reunião, né? Há, inclusive, a possibilidade da reunião ser realizada por uma só pessoa, né? O roteiro também é o mesmo. Então, às vezes, as pessoas da família não querem fazer por algum motivo. Então, você pode começar com você mesmo, né? Aí aos poucos, a gente vai convidando as demais pessoas, né, da casa. Então, aí a gente inicia a reunião, uma prece simples, né, espontânea. A gente faz a leitura do Evangelho, né? Aí pode ser um item de sequência ou ao acaso, né? Eu faço o acaso sempre, eu digo assim, ele é bem mais pertinente à situação, né?
Aí a família faz comentários sobre o texto lido, né? Deve ser breve, alguém falando, de repente, alguma situação, né, vivida no momento, do dia a dia. As vibrações, né? Fazendo as vibrações, né, pela fraternidade, né? A leitura, né, do livro de harmonização antes das vibrações. Também, é verdade, tinha esquecido desse detalhe. A gente faz o livro de harmonização, eu acho que eu coloquei eles aqui, deixa eu ver, espera um pouquinho. Está no final. Está no final. Então, a gente tem o livro de harmonização, né, antes, nós fazemos aqui, no caso, né, você viu na aula, é o Fonte Viva, mas aí a gente coloca o Pão Nosso, né? Qual mais, Luzia? Dá uma ajuda aí, fazendo favor. Vinhas de Luz. Vinhas de Luz, né? Caminho, Verdade e Vida. Isso, Caminho, Verdade e Vida, Pão né? Nosso, o Pão Nosso, eu gosto muito do Pão Nosso também. Então, a gente faz, né, a leitura do livro de harmonização, depois a vibração, depois a água, né, Luzia? Aqui eu faço a leitura assim do harmonização, a vibração, depois a água. A fluidificação da água, isso. Fluidificação da água, né? Depois da fluidificação da água, a gente pode, de repente, fazer oração para as pessoas que estão, de repente, né, precisando de algum auxílio. Prece de encerramento. Aí a gente fala, né, que o livro básico é o Evangelho, como eu citei, né? O livro Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, como de harmonização. E a equipe espiritual se prepara para ir no horário combinado, né? Por isso, não se esqueça. Então, que a providência divina nos fortaleça para prosseguirmos na tarefa de reconstrução, né, do nosso lar sobre os alicerces do Cristo, né? Nosso Mestre, Senhor, dentro do qual cumpre-nos colaborar, né, nossas melhores forças. Então, por isso que eles falam. É muito importante, né, nós que estamos iniciando, desculpa, vocês estão iniciando na doutrina agora, adquirir, né, o hábito do Evangelho no lar, para, né, mudando toda a vibração, né, da família. Agora, a gente pode fazer aí um ensaio, né? Que tal? Pode. Que tal, Luzia? Vamos a Vilma colocou aqui. A Vilma colocou uma pergunta. Quando se faz evangelho sozinho, faz comentário sobre o texto lido? Sim. Olha, eu posso até dizer porque eu faço o evangelho sozinha. Eu também faço comentário. Eu também faço comentário, porque na verdade eu não estou sozinha. Sim. Nós não estamos sozinhos. Encarnado do lado. Às vezes tem muitos que precisam ouvir, tem que falar. E não é pelo pensamento, tá, gente? Tem que falar em voz alta, porque muitos precisam ouvir, né, o que você está falando. Então, não é só você ler assim pelo pensamento, é falar mesmo, como se estivesse numa reunião mesmo normal. Né? Eu em casa também faço sozinho, né? Porque o horário que eu faço, né, não está de acordo com todo mundo, enfim. Vamos fazer então? Vamos lá sortear. Mais uma vez. O Marcelo colocou que o Marcelo faz em casa. Faz, né? Que legal, Marcelo. Muito bom. Então, vamos lá fazer? Vamos criar uma família aí? O Marcelo é o pai, a Margarete é a mãe. Vamos lá. Não quero saber de teste de DNA, hein? Dos filhinhos aí. Vamos lá. Eu vou finalizar aqui a terminar a apresentação, tá? Aí, deixar aqui tudo. Fechou? Tudo? Fechou. Fechou, peraí. Aí, vamos lá. Então, vamos lá. O Marcelo é o pai. Eu falei, hein? Cadê? A Margarete é a mãe. Vamos lá, 2 filhinhos aí. Quem quer que você quer? A Marisa e a Sônia. Vai lá, pode ser? Vocês têm o Evangelho aí na mão? Fácil? Não, eu não tenho. Não, mas eu posso pegar. Quem que pode abrir o Evangelho? Quem que pode? Peraí. A Margarete já pegou. A mamãe vai abrir o Evangelho, hein? Vamos lá, então vamos começar. Liga o som, Margarete. Liga o som, vamos fazer mesmo de verdade, né? Então, vamos lá. Vai, Margarete, quem quer fazer a... Qualquer um. Primeiro a gente vai fazer assim, eu vou fazer início, como se eu também faço parte da família, eu sou a filha também. A filha... Vamos lá. Então, vamos então elevando nossos pensamentos a Deus, né? A Jesus.
pedindo para a espiritualidade, né, nossos mentores espirituais desse lar, para que ele nos intua, para que ele nos proteja, para que ele nos mostre toda a necessidade desse nosso momento, para que nós possamos, aos poucos, receber esse ensinamento, clarear todos os nossos pensamentos e essa ajuda. Muito obrigado a todos os presentes, nossos mentores, que estão aqui nesse momento nos ajudando, que assim seja. A Margarete abre o Evangelho ao Acaso. A gente faz uma breve leitura de umas 2 linhas, 3 linhas, tá? Porque nós estamos já 40, né? Já está quase... 15h37. Então, eu vou abrir outro, porque eu abri bem na progressão dos mundos Santo Agostinho. Não dá para... Tá. Fala umas 2 linhas, aí a gente entende mais ou menos e faz uns Cristo comentários. Consolador, tá? Tá. Aí, ó, tá vendo? Ó, bem... Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha, também veio bem a calhar, né? Para fechar o assunto. Vai, os filhos fazer o comentário, vamos lá, da situação que está agora no momento que nós estamos passando. Quem quer fazer algum comentário? Cadê? Sônia, quer falar? Marcelo? Eu acho que a mensagem que eu senti agora é não julgar, né? Porque quando você julga, você começa a ter um fardo cada vez mais pesado, né? Porque aquilo que você pensa dos outros vai trazer para você também uma sensação e fica uma situação cada vez pior, você não tem uma tranquilidade, né? Então, quando você não julga, você vive mais feliz, né? Porque você conhece cada limitação, porque você também é limitado, né? Então, todos estamos na mesma situação, né? Eu senti isso. E o jugo são as dificuldades também que a gente tem, né? Então, recebemos as dificuldades, o que fazemos com elas? Primeiro é reclamar? Não, né? Não é por aí, né? Se a gente está com essa dificuldade, é porque a gente precisa fica pior. Se reclamar, e a gente precisa dela. É que é difícil a gente entender que a gente precisa dela, né? Mas a gente tem que aceitar que o Kardec também não pediu, né? Ele recebeu. Aí, o que ele fez? Ele pegou e eu falei, vou encarar. Bem assim. Bem assim. A gente não vai fazer harmonização, mim, né? Porque, na verdade, pegou para mim já... era um trabalho, mas então, era uma missão, né? Então, ele era um missionário. Então, a gente também, será que não tem a nossa missão? De repente, não é tão do tamanho da... Com certeza. Mas a nossa responsabilidade em relação aos que estão em volta é muito grande. São espíritos evoluindo também. Então... Sim. Aí a gente faz... legal. E nada não nos dá nada que nós não possamos fazer, né? Quer dizer, o trabalho não é maior daquilo que a gente não poderia suportar, né? Sim. E a gente vai ver mais adiante que a gente pediu. Esse é que é o pior. Depois a gente fica 10 falando, só faz 2, né? Lá do outro lado a gente promete 10, só faz 2. Então. Mas pelo menos se fizer 2, tá bom. Faz bem esses 2 e não volta mais a errar nesses 2, pô, você já está evoluindo. Vamos em frente. Aí a gente fica passando as dificuldades e depois fica pensando, nossa, eu pedi isso. Não poderia ter pensado melhor? Tive não que vai pedir fugir isso. agora, não fuja. Não fuja. Aí abre aqui, olha, e fala assim, não vai fugir. Tenha paciência, abnegação, né? Aí a gente faria, né, a abertura do livro, né, Luzia? Depois, harmonização, depois a fluidificação das águas, né? Aqui em casa a gente faz o livro antes, esse livro de harmonização antes.
Pode ser logo depois também, um em sequência do outro, né? Eu faço um em sequência do outro. Porque pior que eles venham um a completar o outro, né? Que nem a gente faz nos trabalhos, né? Exato. Evangelho, né? E harmonização. E um completa o outro, por incrível que pareça. Aí a gente faz a frutificação das águas, vibração, né? E como a nossa aula está terminando, a gente faz o encerramento, né? Vamos terminar a aula, então, com o encerramento, né? Isso. Vamos lá? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Então, vamos lá. Posso falar só uma coisinha? Pode, claro. Quando falou de lar, do que precisa, né? Da gente ter harmonia no lar, né? Sim. Não sei, eu levo na minha vida, né? É o segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. O que você não quer que o outro faça com você, você não faz para o outro, né? Então, aqui em casa, apesar da gente não fazer o evangelho, porque por causa das crianças, tudo, a gente nunca conseguiu encontrar um horário assim, certo, né? Mas eu tenho já 30 anos quase de casada, eu nunca discuti na frente dos meus filhos com meu marido, aliás, eles nunca perceberam quando a gente brigava, porque eu sempre achei que quando você discute, é melhor você ficar quieto, porque a palavra fere mais do que qualquer tapa, né? Então, às vezes você escuta uma coisa, você fica quieto, na hora que outra pessoa está mais calma, você fala para não causar... Não se magoarem. O problema que a gente vê hoje é a mágoa, né? Que um vai falando e vai magoando o outro vai guardando e vai ficando aquela mágoa não resolvida. E que praticamente é o segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você aplicando o mandamento, como você falou, você aplica o mandamento de Jesus na sua casa. O que interessa é você ver Jesus estar na sua casa, né? É isso que interessa. Eu acho que, antes de tudo, tem que estar dentro de você, porque o primeiro templo é você mesmo, né? Sim. A casa seria o segundo templo, assim que você convive com outras pessoas. Mas se você está em paz, você não vai brigar com ninguém, né? Eu ouvi... Eu não sei se foi Ele fala, a célula é o homem, né? Você viu que ele fala? Que Deus está dentro do coração da gente. Então, a gente... Depende do seu coração, Deus está ou não está, né? Então... Nós somos a centelha de Deus, né? A gente saiu de Deus, então ele está dentro da gente. A gente tem que abrir essa portinha que tem dentro da gente e deixar ela, né? Então, você faz a prece final, Marcelo, e eu faço o encerramento, pode ser? Você quer fazer uma prece final para todos nós? Você faria? Então, eu acho que eu consigo, não sei. Lógico, vou fazer para nós a prece final e eu faço o encerramento da aula. Tá bom? Desço, Pai, em nome dos nossos mentores, o auxílio que nós recebemos hoje, o conhecimento para nos fazer cada vez melhor, o entendimento que é fundamental para a nossa evolução, e cada um evoluindo, todos evoluem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos agradecendo, então, a espiritualidade, né, que é responsável por essa sala, que nos intuíram, que estiveram conosco em todos esses momentos, né, mostrando para nós o caminho, mostrando para nós o que deveria ser passado, ensinado. Então, vamos agradecendo a Deus também, a Jesus, a espiritualidade e a todos que estiveram presentes nessa aula e que possamos, a cada dia, né, estarmos em contato com esse conhecimento e nos melhorarmos a cada dia com esses conhecimentos que nos são passados. Muito obrigada a todos, que assim seja. Graças a Deus e graças a